perdi, tentando me encontrar. Já foi embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Olá, eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo entre mulheres muito inspiradoras para inspirar você a fazer aquela mudança de vida que você precisa, a acreditar que dá para transformar a vida da gente para uma etapa muito mais legal. Essa música, gente, depois eu vou falar muito dessa música. Dona de Mim é a música escolhida pela nossa convidada de hoje, porque vocês sabem, aqui no Inspiradoras Cast, a convidada do dia escolhe música, e essa música foi escolhida pela Verônica Oliveira. Muito obrigada, querida, por estar aqui. E a gente vai falar um bocado ainda da escolha dessa música. Eu tô super feliz de receber a Verônica. Sabe aquelas pessoas que você é muito afim de conhecer pessoalmente, e aí você tá até nervosa pra encontrar? Porque eu fico seguindo e adoro as coisas que ela faz. Então hoje eu tô aqui muito honrada. Obrigada, querida, por estar aqui. Obrigada a você, eu tô muito feliz. A Verônica, ela é a idealizadora, criadora do perfil Faxina Boa, onde ela começou e surgiu aí, fez muito sucesso na internet, compartilhando coisas da rotina de uma rotina de faxineira, mas que hoje ela faz uma coisa muito mais ampla. Ela é uma influenciadora das boas, daquelas que trazem reflexões importantes, tem coragem de colocar pautas relevantes na mesa, é palestrante, escritora, empresária. E uma pessoa que eu admiro demais o que está fazendo, o que está propondo e como tem provocado reflexões fundamentais. Mas eu queria começar essa conversa, inclusive, contando do tempo lá de quando os conteúdos eram sobre faxina. Aliás, gente, preciso dizer, tem uma autodefinição, Verônica, que você faz sua, que eu amo, que era, você faxinava casas, agora você faxina ideias. Eu acho tão perfeito, assim, que é exatamente o que você está fazendo. Mas vamos contar de quando você faxinava casas. Como é que aconteceu isso? Como é que a sua vida, o que aconteceu na sua vida para uma rotina de faxineira virar a sua rotina e você começar a fazer conteúdo sobre isso? Eu comecei a fazer faxinas depois de um período muito complicado psicologicamente falando. Eu trabalhava, agora que isso está em pauta, eu trabalhava no telemarketing em escala 6x1 e aquilo acabou, minou a minha saúde mental completamente. E eu sempre falo, gente, eu saí de dentro da empresa de ambulância uma vez. Então, era tudo muito difícil e quando eu trabalhava numa empresa que faliu, e na falência dela, eu perdi tudo que eu tinha. Casa, porque... Você perdeu a renda. Eu perdi a minha renda e isso contribuiu ainda mais com a piora da minha saúde mental. E no final de 2016, eu tentei suicídio. E fui internada numa clínica psiquiátrica. E teve na conversa ali com os médicos, com os enfermeiros, eu sempre ouvia coisas do tipo, você precisa achar uma coisa que você goste, você precisa... não é questão de achar uma coisa que você goste, mas que isso te sustente. E eu saí da internação pensando, e o que é isso? Eu não faço a menor ideia. E passado um tempo, eu fui dormir na casa de uma amiga, e a gente comeu, e depois de comer eu lavei a louça, limpei o fogão, limpei o chão, limpei a cozinha inteira. Aí já me empolguei e comecei a varrer a casa, a fazer as coisas. E no final da tarde, a gente... foi ali, tomei um banho, a gente pediu uma pizza e a minha amiga falou assim, ela falou se eu me incomodava se ela me pagasse, porque eu tinha trabalhado. E você tinha executado aquilo super bem, com prazer, fazendo... E a gente foi batendo papo, foi divertido, passou rápido, porque foi uma coisa muito, muito leve. E aí, eu lembro que ela pôs um filme, e eu não lembro que filme era, porque na minha cabeça só ficou assim, se eu trabalhar com isso todos os dias, eu vou conseguir sustentar minha família. E aí, a gente começou a conversar, a mandar entre amigas. Então, era nas conversas do WhatsApp, a Verônica fez uma faxina aqui em casa, chama ela. E aí, eu comecei a fazer só para amigas. E aí, uma dessas amigas falou, e aí, você não vai divulgar isso como uma profissão? E... no primeiro momento eu senti um receio, uma certa vergonha. Eu falei, o que as pessoas vão pensar? E aí, sei lá, demorou 30 segundos esse pensamento. Porque e aí, quem é que vai pagar minhas contas, né? Nenhuma pessoa que me julgar vai falar, olha, querida, tá aqui.
E aí eu resolvi pesquisar, em primeiro lugar, como que as pessoas falavam sobre o trabalho, como que elas se divulgavam na internet. E era sempre muito triste. Era, ai, eu tô passando por dificuldade, então eu vou fazer faxina. E aí eu falei, não, eu quero mostrar o contrário. Eu quero falar, eu sou boa nisso aqui, e por isso estou fazendo faxina porque eu sou muito boa. E aí eu brincava que eu postava assim, você não paga diária, você paga o ingresso porque eu vou dar show. Que é o máximo. Já era totalmente se achando. Assim. E quando eu fiz o primeiro post, eu resolvi brincar. Quem me olha, as minhas tatuagens, elas dizem muito sobre mim. Tudo que eu amo, eu tenho tatuado. Então eu tenho letra de música da minha banda favorita, tenho a estrelinha do Super Mario, eu tenho escrito Hakuna Matata, e eu sou meio esquisita, porque eu tenho um temaki, uma fatia de pizza, um bolinho, uma xícara de chá. Tatuado? Um sorvetinho. As coisas que você gosta. Exatamente, eu disse que são coisas que eu amo. Aí, eu queria que o anúncio refletisse isso. Eu falava, olha, eu quero que a pessoa me veja antes de ver ali, é mais uma faxineira. Eu falava, não, é a Verônica. E aí eu fiz cartazes de filmes e séries que eu coloquei a minha cara no lugar da cara dos personagens. Então eu fiz do Kill Bill, coloquei o meu rosto no lugar da cara da Uma Thurman e uma vassoura no lugar da espada. E aquilo viralizou de um jeito que eu não estava esperando. Passou 3 dias, me ligaram falando que era da TV e queria fazer uma entrevista comigo. E eu sem entender nada, eu falei, tá, eu só queria fazer faxina. Precisando encher minha agenda aqui. Então foi uma coisa que eu não esperava. E a partir dessa repercussão, eu resolvi criar uma página no Instagram. E essa página também cresceu muito rápido e de lá pra cá foi só... E você viveu por um tempo disso? Sim, você por passou... 4 anos. E o que porque o que eu sinto é que você trouxe à tona muitas questões desse preconceito que existe, que é para além da faxineira, né, Verônica? Essa coisa preconceituosa da sociedade brasileira, como se tivesse trabalhos de menor valor e trabalhos importantes. Sim. Porque você começou a falar das questões da falta de respeito com um trabalho que as pessoas precisam, que é um trabalho necessário. Sim, né? Todo trabalho operacional é visto como inferior, porque a gente não tem um crachá, não tem um diploma, então é um motoboy, é o entregador, é o caixa do supermercado, a manicure, a moça que faz bolo de pote, são todas pessoas que a gente precisa do serviço delas e, no entanto, parece que elas são inferiores. Para mim foi muito importante conseguir trazer para as pessoas essa reflexão do porquê é que você trata assim. Então, muitas vezes a gente vê esses prestadores de serviço não se enxergarem como pessoas, de tanto que eles foram negligenciados. E que afeta a autoestima ali da pessoa. Total. Dizer desse jeito, assim, eu tô aqui numa necessidade, então eu estou precisando fazer faxina. E uma coisa que é curiosa para mim é que quando você estava contando, você estava no telemarketing, num trabalho que te adoecia. E é muito possível, eu imagino, que você ganhou mais fazendo faxina do que no telemarketing. Muito mais. Eu ganhava 4 vezes mais. Porque é isso. Então, assim, você está tendo uma qualidade de vida muito melhor, uma renda muito maior. E por que você deveria se envergonhar de estar fazendo um trabalho que te dá uma renda muito melhor? E é um trabalho que me mudou psicologicamente. Eu brinco que no telemarketing o meu corpo não estava cansado, porque você trabalha sentada, mas a minha mente estava destruída. Na faxina, meu corpo cansava pra caramba, mas a mente estava ótima. Então, eu brinco que os meus posts, eles vinham no momento que eu estava lavando louça, porque você concentra de um jeito diferente. É igual tomar banho. As ideias vêm quando você está tomando banho. Para mim, as ideias vêm quando você está lavando a louça. E eu posso imaginar, assim, foi uma surpresa para você essa sua veia de comunicadora quando você começou a fazer os posts? Ou era uma coisa que você já tinha, assim? Você se descobriu comunicadora ali? Eu cresci querendo ser VJ da MTV. Eu já tinha... Era a realização de um sonho. Sim, já era artista. Eu brincava de ser Paquita. Cara, mas o que também comprova essa coisa de dar vazão para sua criatividade. Porque você pegou aquilo e teve um olhar, né? Esse seu humor,
às vezes ácido até para tocar nas coisas, foi o que permitiu que tudo viralizasse, né? Então você juntou duas coisas, estava tendo grana 4 vezes mais para sustentar a sua casa, fazendo um trabalho que cansava o corpo, mas era bom para a cabeça, e ainda te colocando em contato com essa possibilidade da criação, que hoje a gente sabe que é o seu dom maior, né? E o interessante é que por conta das postagens serem engraçadas, terem umas referências, o público que eu atingi foi exatamente publicitários, jornalistas, youtubers. E aí, todas essas pessoas contribuíram muito para que eu continuasse fazendo a minha produção de conteúdo e que eu melhorasse a qualidade dela. Então, era desde sentar comigo e mostrar como que mexia nas redes sociais, de me emprestar livros, de conversar comigo. Então, até hoje eu sou muito grata a todas essas pessoas, donos de agência de publicidade que me atendiam. E eu falava, cara, me conta como é. Eu não sabia como funcionava, quais eram os cargos, o que tinha numa agência, o que cada pessoa fazia. E essas pessoas foram me ensinando tudo isso. Então, foi um trabalho coletivo ali. Não foi, do nada ela sabia mexer nas redes. Claro que não. Então, teve um apoio muito grande dessas pessoas para que eu conseguisse crescer nas redes sociais. E você acabou deixando um legado ali, pensando nas faxineiras, em quem trabalha com faxina, de uma discussão, de chamar a atenção das pessoas para essa realidade tão cruel, assim, de como as pessoas fazem. Eu vi vários posts seus que falavam dessa coisa de que não tem um bom dia, das pessoas que deixam dinheiro debaixo de um vasinho, de um pote, como se pagar a pessoa, entregar o dinheiro na mão da pessoa fosse uma coisa... As pessoas, elas têm um receio. Tanto que a minha amiga perguntou se eu me sentiria ofendida, como que eu ia me sentir se ela me pagasse. Então tem uma... E é uma relação de trabalho. Eu não sei por que ela não é vista dessa forma. Tanto que tem essa coisa de chamar a empregada doméstica de... é quase da família. Então, é uma relação que as pessoas não conseguiram ainda perceber que é uma relação de trabalho. E que vem dessa nossa origem escravocrata, né? De toda essa relação. Porque a gente vai para outras culturas, nos Estados Unidos. Quantos brasileiros vão para trabalhar com faxina nos Estados Unidos? Porque lá eles vão se sentir bem reconhecidos. Mas aqui não, né? Que é toda essa história. Mas você recebeu relatos de pessoas que, por causa do seu trabalho, se sentiram mais empoderadas nessa função, que também, ou que lutaram mais pelos seus direitos para serem respeitados no que estavam fazendo? Foi a partir de um comentário desses que eu comecei a ter a noção da dimensão do que eu estava fazendo. Porque até então eu achava, estou fazendo meus posts e ok, tá, é como se fosse uma grande brincadeira na internet. Eu não entendia isso nem como profissão, nem como causador de impacto na vida das pessoas. Até que o primeiro comentário de uma pessoa que falou, a minha família não me reconhece como uma profissional, embora eu ganhe mais do que a minha irmã, que é professora, e eles falam que eles têm vergonha de mim, e quando eu vejo você, eu sinto orgulho do que eu faço. E aí eu pensei, eita, tem alguma coisa importante aqui. De como eu tô mexendo, né? Sim. Isso acabou evoluindo para que, de fato, seja seu principal lugar de fala agora. Não para as faxineiras, mas eu acho que você fala de empoderamento feminino, de inclusão, de diversidade, de pautas muito maiores. Como é que foi a evolução? Como é que isso transformou a sua própria vida e onde você está se vendo agora? Foi uma trajetória linear e tranquila para mim, porque a partir do momento em que eu vou falando sobre isso, eu vou abrindo um leque para outras coisas, porque elas têm relação com a minha vida. Então, e aí eu sempre brinco que eu falo no bingo da diversidade, eu bati ali em várias vários marcadores. Então é uma mulher preta que morava na periferia, uma mulher preta da periferia que tem um filho com deficiência. Eu falei, caramba, tem muita coisa aqui. Entrei na filinha várias vezes. Então o meu conteúdo ele vem muito a partir da minha vivência. E aí, a partir daquilo que eu vivo, eu vou abrindo conversas com as pessoas. Do que você pode ajudar. Mas quando alguém falava assim, você é uma porta-voz, eu falava, não quero ser porta-voz de nada, não. Eu só tô aqui falando. Olha, eu acho que já tá meio tarde, sabe? Agora você já virou, não tem mais jeito. Porque isso também é aceitar uma missão ali pro qual você tem dom, né? E de viver isso. Do que você viu na sua própria vida,
Conta pra mim, assim, de onde que você saiu, pra onde você tá agora, das conquistas que se colocar nesse lugar permitiram pra você também. Quando eu comecei a fazer as faxinas, eu morava num cômodo que basicamente era um barraco. Onde nós dividíamos Nós dividíamos o banheiro entre 40 pessoas, que era um banheiro só para todo mundo. Do lado de fora, bem longe ainda, você tinha que pegar... Tinha uma filinha aberto, então se estivesse chovendo, você ficava na chuva esperando para ir usar o banheiro. E era uma situação em que faltava tudo. Então, faltava comida, faltava lazer, faltava saúde. Quando eu paro para pensar que hoje, por conta do meu trabalho, tanto na faxina, ele me levou a morar melhor, a comer. Eu lembro do dia em que tinha acabado o leite, meu filho falou assim, ih, mãe, acabou. Falei, pega outro. Aí eu sentei e comecei a chorar. Tem outro. Falei, caramba, a gente comprou vários. Deu pra fazer compras pra semana. Ou de você sair e não se preocupar de falar assim, você pode pedir o que você quiser pra comer. E aí eu percebi que foi um salto muito grande. E pra pessoa que morava onde eu morei hoje, poder falar, eu comprei um apartamento. Cara, é muito doido! Que é outra delícia. Eu sou uma viciada em reformas. Então eu tô curtindo até o seu conteúdo da reforma do seu apartamento. E é uma coisa que eu não imaginava, assim, eu brinco que agora eu fiquei adulta. Agora assim, a resposta. Falei, gente, tem um bagulho chamado IPTU e eu tenho que pagar, meu Deus, tem imposto. Eu fiquei adulta de verdade, agora, né, com 43. Mas é ter conquistado cidadania completa, né? Sim, é conquistar uma dignidade que às vezes as pessoas falam, olha, você tem privilégios. E eu falo, não é possível, isso devia ser o básico para todas as pessoas. Então, ver os meus filhos estudando, a minha filha se formou na faculdade, o meu filho está no ensino médio e estuda numa escola bacana. Eu tenho a bebê que estuda numa escola pública de qualidade. Eu falo, é isso, eu quero que todo mundo tenha acesso a isso. E é muito surreal as pessoas falarem que é um privilégio. Para mim tem uma coisa muito forte do seu exemplo, que é você conquistou essas coisas todas, e claro que o seu trabalho evoluiu, como na carreira de qualquer pessoa. Um médico começa residente, sim, e depois ele vira outra coisa, um cirurgião famoso, respeitado. Todo mundo passa por um início. Mas o seu início foi numa coisa com as habilidades que você tinha que qualquer pessoa poderia fazer e se dedicar se ela não tivesse esse conflito, ou se ela não fosse excluída ali pelo preconceito, né? O trabalho devolve. E o trabalho te devolveu todas as coisas. Você se jogou para fazer e fez. Outra coisa que eu acho muito importante do que você está fazendo, e me tocou muito, quando você estava contando da sua internação, quando você ficou internada na crise da depressão, era que ali era bom porque tinha 5 refeições garantidas. Fazia e tempo teco que eu não via aquilo. Cara, e às vezes a gente perde essa referência do quanto a falta de dignidade ali, das questões básicas, de ter moradia decente, alimentação decente, isso adoece as pessoas e compromete a saúde mental. Né? E acho que você falou isso de um lugar, assim, do seu adoecimento também tinha a ver com todas essas questões que estavam faltando, né? Com certeza. Eu sempre comento que foi o período da minha vida em que eu mais me senti violenta com os meus filhos, comigo mesma. Era um período em que eu gritava, a gente brigava, qualquer coisa, as nossas reações eram muito extremas. E eu paro para pensar, é porque a gente não tinha o básico. E a fome faz você ficar uma pessoa pior. Então, a fome, ela traz o que tem de pior dentro de você. E quando eu paro para pensar nisso, o quanto, às vezes, a gente tem na nossa volta pessoas passando por isso e que elas não falam, elas não vão pedir ajuda. E é muito surreal que parece, é uma coisa distante, só acontece lá longe, em outros estados. Não, cara, às vezes está do seu lado. E a gente nem percebe a dimensão daquilo, né? Sim. Acho que quando você teve a coragem de contar, de falar de você também tocou muitas pessoas para essa consciência, assim, cara, todo mundo, né, tem que ter direito. É por isso que a gente precisa lutar para a evolução da sociedade, para que todo mundo tenha direito a isso, porque isso adoece a sociedade, né? Sim, adoece todas as pessoas. Hoje,
quando você olha para trás, assim, onde você acha que você fez mais diferença? Assim, tem histórias que te tocam de pessoas que inspiraram em você e hoje compartilham crescimentos como o seu? Eu observo muito a história das outras pessoas e eu me baseio muito, né, nessas relações de prestar atenção e tentar fazer igual. E eu tenho um livro, uma biografia, e ela foi escrita na pandemia, com muita dificuldade ali de remoer, revirar histórias do passado. E aí a editora tinha perguntado quem eu gostaria que escrevesse o prefácio. E eu pensei na mãe do Emicida. E falei assim, foi muito bom que ela falou. Eu falei, eu tenho 3 opções: a dona Jacira ou a dona Jacira. Aí ela falou, tá fácil. Falou, meu Deus. E aí, no fim, a dona Jacira escreveu o prefácio do livro. E nós vivemos histórias muito parecidas com, sei lá, 2 décadas de diferença. Então, ela foi uma pessoa que tentou suicídio, ela passou por muitas dificuldades na vida, ela ensinou a filha dela a esquentar água para, se alguém tentasse invadir o barraco dela, ela jogar na pessoa. Ela viveu de favor, ela passou muita necessidade e depois eu brinco que eu falo, eu queria muito que você tivesse sido minha mãe. Ela falou, não queria não, que você não sabe que tipo de mãe eu fui. E ela fala que os filhos dela salvaram ela. E quando eu tentei suicídio, as pessoas falam assim, você não pensou nos seus filhos? E eles foram as únicas pessoas em que eu pensei. A gente passando a dificuldade que estava passando, eu não queria que eles sofressem com aquilo. E eu pensei, se outra pessoa cuidar deles, vai ser melhor para eles. E então, tem pessoas cuja história me inspiram e eu penso, eu quero ser que nem elas. Então, e às vezes eu acho muito esquisito quando alguém fala que sente isso com relação a mim. Meu Deus. Você tava contando e eu falando assim, será? E a gente nos bastidores já fofocou pra caramba aqui, gente. Se você consegue ter a consciência de onde você chegou mesmo, porque imagina, o seu livro estava na Bienal, né? Você estava na Bienal de São Paulo, sim, autografando o seu livro, com fila de gente querendo conhecer a sua história, para que você possa inspirar mudanças como a dona Jacira inspirou você, como essa história dela tocava você e fazia transformações. E isso é muito grandioso, né? É muito surreal. E isso que você disse também dos filhos, porque pode parecer para quem está olhando, né, tipo, cara, você não pensou nos seus filhos. E você me deu eu não tinha imaginado, assim, você falou com uma clareza que não, era por eles. Sim. Era por eles que eu queria que alguém pudesse assumir no meu lugar. Muita gente acha que você foi um pensamento egoísta. Eu pensei, não, eu estava pensando neles. E tem uma frase de uma pessoa que uma hora vai passar por aqui no Inspiradora, gente. A gente já tentou várias vezes, uma hora vai dar certo, que nós duas conhecemos, que é a Dani Junco, que é fundadora de uma aceleradora de negócios maternos. E tem uma frase no Bitmami que, para mim, é um resumo maravilhoso. Que ninguém duvide da força de uma mãe que quer ser exemplo para os filhos. Exatamente. Porque era dessa força que você estava falando. Naquele seu momento, tão fragilizada, né, tão vulnerável ali, o que você podia fazer era dizer assim, não dou conta, alguém precisa pegar essas crianças. Mas era por eles, era do seu, no tamanho que você estava dando conta. Mas era uma força. Depois de tudo o que aconteceu, o meu filho tinha 8 anos na época. E eu falei que apareceu a repórter querendo falar comigo. E eu fiz uma matéria para a TV. E ela foi depois para o YouTube. E eu achava que meu filho não sabia que eu tinha tentado suicídio. Só que um dia ele assistiu a reportagem no YouTube. E ele comentou no perfilzinho dele que tinha um avatar de anime. Coisa assim. E ele falou assim, essa daí é a minha mãe. Essa é a minha mãe que sobreviveu. E aí eu fiquei pensando, gente... E aí, pensar que eu posso inspirar outras pessoas, mas eu sou um orgulho pro meu filho. Isso não tem preço. Isso é a coisa mais incrível que pode acontecer para uma mãe. Sim, sim. Essa frase sempre me toca, porque a gente sabe o que é, assim, como os filhos nos momentos mais difíceis, é por eles e a gente tira a força deles e a gente sobrevive a coisas... Às vezes que você nunca achou que ia dar conta de te passar por causa deles também. Então é muito legal que talvez o seu maior legado seja olhar para os seus filhos e eles
serem testemunhas de toda essa capacidade de transformação que você teve, né? Hoje as suas pautas são amplas, como você disse, como a gente já comentou aqui. Tem alguma coisa, o que é o tema que mais te preocupa? Onde você quer que a sua voz seja mais escutada para fazer transformação? Eu acho que é a valorização do trabalho, não importa o tipo de trabalho, e inclusive o trabalho que é considerado invisível. As mulheres que cuidam, as pessoas que dedicam as suas vidas. Enquanto eu fazia faxina, alguém precisava olhar os meus filhos. E às vezes, é uma cadeia, às vezes a pessoa que cuidava dos meus filhos deixava outra pessoa cuidando dos filhos dela. A gente vê que, às vezes, para que uma pessoa ascenda profissionalmente, ela precisa ter ali um background de outra pessoa que vai cuidar das coisas para ela. Então, e essa pessoa nem sempre é reconhecida. Então, para mim, eu acho que trazer à luz esse tipo de conversa é muito importante. E nós mulheres, a gente sabe, né? É uma rede de cuidado, assim. Para eu trabalhar, eu tenho alguém que está cuidando dos meus filhos, que essa mulher também tem alguém que está cuidando dos dela. Sim. Uma cadeia que não se sustenta se não for com essa rede de cuidado, né? Exatamente. E que é preciso valorizar. Momento fofoca agora é pra gente rir, tá? Só pra gente não ficar só o propósito e toda essa transformação é importante. Mas eu imagino as histórias curiosas que você viu, porque no mundo desse trabalho da faxina também tem, as pessoas veem coisas absurdas, né? Comportamentos que a gente não acredita que as pessoas tenham. O que você viu demais? O que te chocava, te entregava, o que te fazia dar gargalhada? Eu lembro muito da pessoa que ela pediu pra eu arrumar a cama dela de uma determinada forma em que tinha que ter o mesmo centímetro dos dois lados do lençol. E tinha uma ordem dos travesseiros, lá tinham 6, 7 travesseiros e tinha que colocar eles empilhados numa ordem específica. Eu só fiquei olhando pra ela e pensei, não, moça, não vou fazer, não consigo fazer o que você tá pedindo. E tem coisas muito malucas, já me aconteceu de tudo. Se eu falar pra você que um cachorro mordeu um pedaço do meu dedão, fez um buraco, assim, e o dono da casa e do cachorro colou o meu dedo com super bonder. Quando ele mordeu, ficou um buraquinho, assim, saindo sangue. E aí, eu tava chorando, assim, com a mão no rosto. Quando eu abri o olho e vi ele pingando a cola no meu dedo, eu... Moço, o que você tá fazendo? Eu até parei de chorar. Falei, nossa, ele foi formado em medicina por Grey's Anatomy. Com certeza. E gente sem noção? Daquelas que acha que porque tá pagando uma faxina, tipo assim, que o dia da faxina é o dia do terremoto. Não, assim, já me pediram pra sair pra levar o cachorro pra fazer cocô, pra cuidar de planta, Aí tinha uma pessoa que deixou um monte de saco de lixo, sei lá eu há quanto tempo, pra eu descer. E tinha bicho no saco de lixo, várias coisas horríveis, assim. E situações surreais, do tipo separar talher e coisas assim, falar, você só pode usar esse, não pode... Ou não pode encostar na nossa comida, não pode encostar nas nossas coisas. Que é um clássico deprimente, né? Que a gente vê das coisas, o tanto de histórias aí que a gente vê na rede, de como as pessoas já mostram a divisão ali, né? Tipo, sim. Você vai comer esta comida, porque isso aqui está separado para você. E às vezes, de comidas que... Já me aconteceu. E eu lembro que eu ouvi uma expressão uma vez que eu era uma faxineira abusada, porque eu ousava cobrar os meus direitos, questionar, usar transporte de aplicativo. Se eu achasse, por exemplo, uma pessoa que me deu uma comida diferente, que já estava estragando, e aí eu pedi comida. Quando tocou o interfone, a pessoa se assustou, eu falei, deve ser minha comida. E ele ficou com muita raiva. Ele devia ficar com muita vergonha. Pois é. Mas ficou com raiva de que, tipo... Então, são esses traços que mostram o quanto a gente ainda é vista como uma sub-pessoa, um sub-humano. Mas tenho certeza que a gente tá começando a mudar, porque tá dando voz para
para você, para outras pessoas que também se permitiram falar dessas coisas e contar histórias nas redes também do que elas Eu viveram. fiquei muito feliz da quantidade de pessoas que passaram a falar sobre isso depois que eu comecei. Então, foi arrastando ali para mais pessoas. Agora, conta assim, você continua curtindo faxina, assim, você continua achando faxina bem terapêutico do ponto de vista de estar lá trabalhando no exercício Quando físico? eu tô muito nervosa, eu varro a casa. É uma coisa, não vai sair de mim. Já era uma coisa da minha casa, de gostar de fazer pra mim. Então, depois fazendo pros outros, mas pra fazer pra mim ainda é. Se eu chamar uma faxineira, depois que ela sair, eu arrumo. Você arruma. Tipo, decididamente. Mas eu Deve conversei ser difícil fazer faxina pra você. Eu conversei com a minha manicure e eu falei, e se alguém fizer sua unha? Ela falou, ai, não gosto. É uma Então, coisa que você tem expertise, né? Que você Sim. sabe muito bem fazer. Eu sou péssima. Eu sempre falei, assim, se tem um trabalho que eu valorizo muito. Porque a minha faxina é horrorosa. Eu não tenho talento, assim. Sabe, treino, assim. Tudo que eu faço, não faço bem feito. Daquelas de caprichado ali, por dificuldade mesmo. E eu não tenho praticado. Então, eu valorizo muito quem sabe fazer. Mas uma coisa que eu gosto é de lavar vasilha. Por causa desse efeito, assim. Porque quando eu tô lavando vasilha, ninguém conversa comigo. Os meninos não ficam pedindo nada, eles sabem que eu tô ali naquele trabalho. Aí a cabeça vai longe. Sim. Então eu tenho ideias, escrevo textos, penso projetos. Então quando você fala assim que é terapêutico, é mesmo, se você se permite, é aquela hora de ficar. É como se estivesse meditando. É bom. Olhando pra trás, se tivesse pensando em toda essa revolução que você viveu, dessa menina que morava nesse lugar com recursos tão escassos e que foi capaz de ressignificar tudo, passou pelos problemas psíquicos que você passou e foi capaz de ressignificar tudo desse lugar que você está agora, se tivesse que escolher um conselho para dar para os ouvintes da Nova Brasil FM, qual seria? Não desistir. E entender que tudo passa, coisas boas, coisas ruins, mas não tem período ruim que dure para sempre. Então não pode desistir. Às vezes é difícil, parece que é clichê, que é uma coisa boba, falar, tá, até parece. Mas é verdade, se eu tivesse, eu sempre penso nisso, eu falo, gente, se eu tivesse morrido aquele dia, olha o tanto de coisa doida que eu não ia ter vivido, meu Deus! Então, como eu vindo eu tendo esse lugar de fala, né, como a gente diz, de quem chegou a pensar em desistir, eu falo, não faz isso não, porque às vezes a vida tem muita coisa boa guardada ainda. E aí, pra fechar, pra gente finalizando, queria que você me contasse, e pode contar a verdade, hein, Verônica? Agora a gente pode contar a verdade. Por que você escolheu Dona de Mim? Foi muito engraçado, porque na hora que falou, escolhe uma música, eu pensei, meu Deus, uma música pra Nova Brasil. Eu gosto de punk rock, eu não posso escolher Ratos de Porão. E aí eu pensei numa música que a letra fosse impactante pra mim e pras outras pessoas. E a letra dessa música é muito bonita. É muito forte. Eu estava contando para Verônica que na hora que chegou a informação de que ela tinha escolhido Dona de Mim, da Isa, que é uma cantora aí, né, super querida, popular, com milhares de fãs, milhões de fãs, mas com quem eu não tinha um conhecimento, assim, não era um repertório que eu conhecia profundamente, não era alguém ali que eu conhecia muitas das músicas. E essa música chegou para mim numa mentoria de mulheres, numa mentora que me mandou num período muito desafiador da minha vida, e ela mandou falar, você precisa escutar isso. E quando eu comecei a escutar essa letra tão forte, né, que toca tanto, né, quantas mulheres não ficaram nesse lugar, se sentiram. E aí eu dancei, assim, uma tarde inteira, sabe, se fosse disco de vinil tinha furado, porque eu fiquei ouvindo seguidamente e dançando muito. E aí na hora eu falei, como assim? Essa mulher que eu tava louca pra conhecer ainda escolhe a minha música tema. Então vamos ouvir mais um pouquinho de Dona de Mim com Isa.
coisa que eu não tenho dúvida, Verônica, que hoje você é uma mulher super dona de si. Uma coisa que eu acredito muito é: a vida é louca, mano. Isso é a prova de tudo que podia, né, acontecer. Queria te agradecer demais por estar aqui compartilhando a sua história e principalmente por estar nas redes, por estar expondo a sua história, contando a sua verdade e ajudando tantas mulheres, tantas pessoas. Você tem outras pessoas, não só mulheres, se inspiram no que você está fazendo, né? Para que as pessoas acreditem que não precisa desistir, porque dá para dar uma guinada, né, Verônica? Dá sim, e muito obrigada pelo convite. Eu fiquei depois me sentindo quando eu vi. Eu sou inspiradora. Você tinha alguma dúvida? Tem umas mulheres muito loucas que vêm aqui, gente. Você tinha alguma dúvida de que você era inspiradora? Não sei, chama síndrome da impostora, né? Outro papo que a gente pode render muito. E, gente, eu desejo a você que você não pare, que ainda que você se perca pelo caminho, que você encontre o seu jeitinho aí e deixe a sua fé te guiar, para que você se torne muito, muito dona de si. Até a próxima. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.